E então eu tô falando que às vezes a pessoa ela chega para estudar para concurso público e vem com várias deficiências e uma de inglês porque a vida não clareou a esse ponto, né? Não beneficiou. Não beneficiou e ela não teve. Mas eu tinha essa vontade de crescer na vida, mas eu não tive oportunidade. Mas aí é o lance, né? Como é que o cara corre atrás disso depois de adulto? Porque, primeiro, é diferente aprender inglês adulto ou criança? Como que você... Veja, você falou da tua formação aí. O meu pai nasceu na guerra, né? Na Segunda Guerra Mundial. Ele nasceu no dia 4 de agosto de 1940, na Segunda Guerra Mundial, na Alemanha, de 7 meses... E minha avó tinha 39 anos. Ele teve tudo para não dar certo. Veio para o Brasil, ele fez até o 2º ano primário na Europa, no pós-guerra, que a Alemanha estava totalmente destruída. Perdeu, né? E sabia até o 2º ano primário. Então ele era um semi-analfabeto. Mas ele fez o quê? Foi trabalhar na Volkswagen e depois na Mercedes-Benz. Então ele foi típico alemão. E fez a vida. E ele sempre falava para a gente assim, estuda, estuda, estuda. Ele não sabia falar o que era para estudar, porque ele não tinha essa condição de falar, mas ele mandava de estudar e deu todas as condições. Então você fala agora para concurso público. As pessoas que estão me assistindo, uma grande parte tem muito trauma de inglês. Né? Por quê? Porque... Eu tinha. Tem. Por quê? Porque, veja, eu não sei se eu vou ser antiético, mas eu acho que muita gente ensina errado inglês no Brasil. Ensina errado. Por exemplo, quando o professor chega e fala assim, olha, você tem que comparar, você não pode comparar com português, você não pode traduzir. O que você acha disso? Tem que pensar em inglês. Tem que pensar em inglês. Fudeu. Como é que Fudeu. A palavra é essa. It fucked. It fucked. Fudeu. Por quê? O nosso cérebro, o pouco que eu sei de neurociência, eu descobri que ele é pós-graduado, ele na verdade, aliás, você falar um idioma estrangeiro, quando você fala um idioma estrangeiro, você começa a pensar diferente também. Sim. Se vocês assistiram aquele filme Bastardos Inglórios, você lembra disso? Sim. Você lembra como é que eles descobriram que o cara era um espião? Na mesa? É. É o sinal do meu 3. Pai, porque a gente faz 3. A gente faz 3 assim, ele fez O meu pai sempre fez assim. Eu nunca, para mim era normal em casa. Wie viel hast du? Quanto você tem? Trai. Aliás, essa cena é surreal de boa. Então o que acontece? Você que está me escutando, vai fazer concurso público, ou se você vai aprender a falar inglês, primeira coisa que eu sugiro, aprenda primeiro a ler inglês. Por quê? Quando você vai falar inglês, eu estava conversando isso ontem à tarde. Quando você vai falar em público, um dos maiores medos do ser humano é falar em público. As pessoas têm vergonha de falar em público. Não que nem a Lorena que dá bronca em público. Isso é uma outra história. Aí é falta de educação. Bom, deixa. Aí é desvio de conduta, né? Desvio, aí é psicopatia, né? Psicopatia, né? Então acontece. Nós temos vergonha de falar inglês. Então, quando você vai fazer, eu quero fazer um curso de conversação. Vamos combinar. 99% das pessoas não vai sair desse país. Ou não vão sair, não sei. Ou vão sair, mas... Né, vai. Então, aprenda primeiro a ler. Quando você aprende a ler inglês, você pode usar a leitura para quê? Para concurso público, que é o que vão te pedir. Nem para diplomata eles pedem inglês para conversação. Olha só. Eles pedem redação. Então, aprenda a ler primeiro, porque assim você vai fazer o quê? Você vai fazer concurso público. Aí você é um contador, por exemplo. Existe hoje o IFRS, que é o International Financial Reporting Standard, padrão de relatórios internacionais. Aprenda a ler contabilidade para você ser competitivo como contador. Aprenda a ler parte de engenharia para você ser competitivo com engenharia. Aprenda a ler em medicina, você vai ter que ler tudo isso. Mas eu não sei nada. Você gosta de esporte? Você gosta de MMA? Você gosta de orquídea? Você gosta de algum hobby? Game. Você vai ler inglês. O cara que joga game aprende idioma, eu já vi muitas vezes. Então o que acontece? Para concurso, o que eu sugiro fazer? Primeira coisa, tenha uma base de gramática, ponto. Nós estamos gravando aqui um curso compacto, daqui a pouco eu vou pedir mais umas horas para você, fique tranquilo, tá? Lá vem eles. Porque o que acontece? Ou você tem uma base, seria a mesma coisa de você fazer uma prova de matemática, e lá cai lá assim, equação do 2º grau. E aí o professor fala assim, não, mas então não precisa saber tabuada. Lógico que precisa saber tabuada. Você tem que fazer a equação do 2º grau. Está implícito. Então você tem que ter um pouquinho de gramática, sim senhor, sim senhora. Não precisa ser expert, você não vai ser professor. Aí você entende o mecanismo. E aí depois você vai para a conversação. Você tem só 2 meses, então faz o seguinte, faz uma coisa rápida, que é o que a gente está fazendo aqui, faz uma coisa rápida para você ter uma ideia e vai ler os textos. E ponto final. E ler texto, se a pessoa conseguir ter uma regularidade, né, ela vai encontrar algumas palavras que ela não conhece, mas devagar aquilo vai se repetindo. E ouvir música em inglês ajuda? Olha, eu gostava de escutar Queen. E gostava muito e gosto mais ainda. Mas veja, o que acontece hoje com a publicidade de inglês, Lorena? As pessoas, o que é publicidade? O que é divulgação? É falar o que você quer escutar. Nossa, isso não é no inglês, não. É na vida. Na vida.
A gente fala pegar iludido. É só você falar tudo que ele precisa, tudo que ele não gosta de fazer que ele não precisa. Tipo assim, você vai emagrecer comendo McDonald's. Aí o cara fala, caramba, é esse cara que eu tenho que ouvir. Aí o médico que fala, você pode beber cervejinha. Minha mãe foi num médico certa vez e ele falou, não, cervejinha tem que beber e tal. Ela adorou o médico. Sim. Mas não quer dizer que ele está correto. Pois é, então as pessoas querem ir para o céu, mas não querem morrer. Total, todo mundo. Então você tem que... O que a publicidade faz, Lorena? Ela fala o que você quer, ela fala o que você quer. Você tem gosta que falar de ouvir música. Você gosta de ouvir música. Ou assistir série. Ou assistir série, aprenda-se com série. Ou seja, primeiro que... Bom, enfim, então você tem que falar o que ele quer escutar e entregar o que ele precisa. Então, escutar música é legal? Lógico que é legal. Só que o problema é o seguinte, Lorena... você só vai ficar repetindo frase de música, uma coisa. A música ele é uma das atividades para você poder colocar na sua conversação. Não tem jeito. Eu não sei se eu sou da old school, mas tem que sentar a bunda na cadeira e eu acho que tem que ter, sabe? O Pierluigi fala isso, né? Você tem que ter as escadinhas. É um passinho de cada vez. Tem um cara do Mihaly, já ouviu falar no Mihaly? Mihaly Csikszentmihalyi lá, que é um russo do Flow, que fala do estado de Flow. Mas não é Csikszentmihalyi, é com... mas é na pronúncia. Se você sabe qualquer coisa, você está estudando, você sabe 3 de inglês, você tem o nível 3. Pode ser nível 3 de inglês, nível 3 de matemática, nível 3 de fritar coxinha para festa, nível qualquer coisa. Se você der para essa pessoa alguma coisa nível 6, que é o dobro, ela vai desanimar. Então você pega 3 e dá alguma coisa nível 3.3, por exemplo, que é 10% a mais. Chega a ser uma parte desafiadora, mas não desanimadora. Se for abaixo dá tédio, né? Se for abaixo da tédio, ela não escuta. Então, não tem jeito, você tem que fazer uma coisa gradativa. E música é legal, é bacana. Mas vamos combinar. É só para você falar, que legal, série. É difícil para caraca você entender série. O brasileiro fluente, por exemplo, você é fluente da aula de inglês. Tem algumas frases que você deve perder, porque os caras falam muito embolado. Uma porrada de frases que eu não entendo. Eu nem olho série em inglês, porque dá raiva. Na verdade, que eu fico o dia inteiro em inglês. Chega a noite eu quero descansar. Mas é porque a pessoa acha que quem fala inglês vai saber tudo como um nativo. E não vai. Isso também é uma falsa expectativa, né? Existe um termo hoje que pouca gente conhece, que é o offshore English. Esse offshore é muito utilizado pelos políticos, né? De contas offshore, que os caras mandam dinheiro para fora. Tá? Então o que acontece? Offshore English é o inglês internacional. Antigamente eles chamavam de International English. Então, por exemplo, eu sou brasileiro. Minha língua natal, mãe não é, my mother tongue is not English, não é inglês. Aí eu vou conversar, por exemplo, com um russo, que eu não conheço russo, Sim. Não sei falar russo. Então, quando um russo e um brasileiro conversam, e ambos não têm inglês como língua mãe, eles se entendem, porque o inglês é mais fácil. Total. Um turco com um alemão, ou um turco e um italiano, vão falar inglês? Tá. Agora, entrou um americano no meio, ferrou. Porque ele já vai desabilitar. Então, hoje, o que você precisa saber é o seguinte, você tem que se virar muito bem em inglês, você não precisa ser expert. Essa vontade de ser perfeito naquilo só cria 2 coisas. Frustração. 3, na verdade. Frustração, depressão e suicídio é o 3º passo. Porque o cara vê que ele não consegue, não dá. E eu desisto. A gente falava disso no podcast anterior. A gente estava falando com a psicóloga, eu estava gravando, eu estava no chicote. Alguém tem que trabalhar, Não, mas isso é uma coisa muito séria com relação ao inglês, porque tem uma outra questão, né? Porque o adulto, a gente você perguntou do adulto. Então, porque a gente é impedido de errar moralmente, né? Você não pode errar. E aqui no Brasil tem umas piadinhas de mau gosto com essa negócio de inglês que incomoda bastante. Tipo assim, se você vê alguém falando inglês, por exemplo, sei lá, o Luxemburgo, quando foi lá falar espanhol, que a galera começou a tirar muito sarro. Ou o Joel Santana, né? Joel Santana, tá de brincation comigo? Tá de brincation comigo? E a galera zoa demais. O cara que fala. Isso cria um bloqueio que você não pode falar. Embora o cara tá lá no país, fora do país dele, trabalhando e tá tentando se virar ali e nada de errado com isso. Então, o negócio do accent lá do accent, que é o sotaque. Velho, você vai ter sotaque, você não é nativo, né? Então, mas assim, o meu pai ligava, ele viajava pro sul do Brasil, e ligava, era cara as ligações, né? Eram caras. Oi, filho, cheguei aqui em Tubarão. Lá no Tubarão, Paraná, né? Uhum. Em Tubarão. Falei, onde é que você tá, pai? Tá em Tubarão? Tô em Tubarão. Você tá onde? Em Tubarão? Aí ele viu que eu tava zoando com ele, né? Vai se fuder. Vai merda, né? Alemão, então, assim, aquela lógico. Tranquilo. Então, o que acontece? Você não precisa ser expert em inglês, você tem que se fazer ser entendido. E aí, você falou esse negócio de piadinhas e tirar o sarro. Desculpa, isso é coisa de babaca.
Mas tem muito, né? Não, eu sei. Sabe, então, aí a pessoa fica com vergonha. Trava. Trava. E a criança não tem isso tão forte, né? A criança, não. ela fala errado e tá tudo... Agora, você que estudou também andragogia, você também... O que é andragogia? Andragogia é a pedagogia do adulto. Sim. Né? Então, o que acontece? Nós, seres humanos adultos, quando a gente aprende alguma coisa, a gente compara o que a gente sabe para poder entender o que a gente está aprendendo. Total. Tudo é ponto de comparação. Então, por exemplo, se você vai aprender inglês, se eu quiser falar para você assim, eu quero estudar, eu quero trabalhar com você. Não, eu quero trabalhar com você. Como é que você fala isso em alemão, em inglês? Em inglês, I want to work with you. you. Então, em inglês, você vai falar I want to work with you. I want to work with you. Também uma sequência. Dá sequência. Eu quero estudar com você. I want to study with you. Alemão fala como? Faço a menor ideia. Posso falar alemão aqui? Vai gastar. Vou humilhar, né? Então, o que o alemão fala? O alemão vira para você. Eu vou falar 3 frases para vocês. Uma eu vou falar assim, eu quero trabalhar com você, eu quero estudar com você e eu quero comer com você. Então, o alemão vai fazer o seguinte, presta atenção, vê se você consegue perceber o que eles fazem. Eu quero trabalhar com você. Ele fala assim, ich möchte mit dir arbeiten. Eu quero estudar com você. Ich möchte mit dir studieren. Eu quero comer com você. Ich möchte mit dir essen. O que vocês perceberam nessas 3 frases? Começo é igual. Começo é tudo igual. Tudo igual, só muda. Então o alemão fala assim, eu quero com você trabalhar. Eu quero com você estudar. Eu quero com você comer. Só mudou o verbo. Então quando você entende isso, você me dá mais um verbo aí. Você dá o verbo, o cara fala o resto da frase. Total. Tá? Mas você explicou para ele. Então quando você escuta o pessoal falar assim, inglês não pode traduzir, isso não existe. Você traduz porque você melhor do que eu sabe disso, é o método do cérebro, né? Total, comparação. E compara o que ele sabe para poder ver se é a referência dele. Criança, não. Você tem filhinha agora, qual é a idade da sua filha? Tem uma de 9 e um de 4 meses. 4 meses. Então, se você já, como é que chama de 4 meses? Aurélio. Aurélio. O imperador. Ele já tem um... Já tem um branding. Já tem um branding. O imperador. Então, Aurélio, o imperador, deve ser Aurélio, deve ser ouro com... tem a ver com áureo, com ouro. Com ouro e com um sol, que é quente, hélio, né? Na verdade, é por causa do imperador Marco Aurélio. Então, mas o Aurélio não é de ouro, não é de ouro com é de com, tempos com quente. Áureos, Então, áureo, não, mas áureo é ouro, mas o hélio, será que não é de sol? Não sei. Então veja o que você botou no nome do seu filho, por favor. Ele vai te perguntar isso depois. Mas ele é por causa do imperador, do Marco Aurélio. Lógico. Agora veja o que acontece. Se você chegar para o Aurélio de manhã não, quando ele estiver começando a falar, você fala assim, olha uma tartaruga. Que ele vai falar tataúga, mas tudo bem. Agora, em vez de você falar tartaruga, você fala assim, olha uma turtle. Ele não sabe que turtle é inglês. Ele não sabe que tartaruga é português. Não, mas ele vai falar turtle. Acabou. Nós adultos, a gente... Como é que fala? O adulto, ele tem esse sentimento de cachorro vira-lata, né? Eu não posso errar. Isso, total. Por quê? Porque ele faz isso. Tá vendo? Olha, ele falou errado. Eu já fui em vários seminários de professores de inglês, quando as editoras vinham para cá e faziam isso, e às vezes tinha umas 50, 100 pessoas que eram professoras de inglês. Mas era uma vergonha para falar inglês, porque você sabia que o outro lado era um professor. Ia te julgar. Porque você julgava também, né? Óbvio. A pessoa falava um negócio errado, eu falei, preposição errada, não sei o que lá, né? Você também ia falar. Não interessa. Então, para concurso, voltando aqui para concurso, comece a estudar desde um pouquinho de gramática e depois você vai fazendo as aulas. Mas faça meia hora por dia, pelo amor de Deus, meia hora por dia dá para você fazer. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras. Esse é o lugar para o concurseiro, então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.